Olá, vamos aqui fazer uma revisão rápida do seno para introduzir a função arcseno, que foi uma das coisas que foi lecionada numa das aulas, portanto, só aqui uma revisão breve. Então, vocês sabem que a função seno tem o domínio R, significa que consegue transformar qualquer ângulo e tem o contradomínio nos valores do intervalo fechado de -1 a 1. Ou seja, uma das coisas que interessa que vocês percebam é que a função seno pega num ângulo, aqui, pega num ângulo, portanto este x representa um ângulo, e devolve um valor real, valor esse que está compreendido, como eu disse, no intervalo fechado de -1 a 1. Acho que toda a gente conhece o gráfico do seno e do cosseno, são esta onda, uma onda sinusoidal, e também sabem que esta função, tal como a função cosseno, é uma função periódica, não é? Portanto, as funções trigonométricas inversas são funções periódicas, ou seja, repetem-se, não é? Tal como depois a função tangente e cotangente. Mas aqui vamos só falar no seno e no cosseno, e depois no arco seno e no arco cosseno. Pronto, então, temos aqui um ângulo e é transformado num valor real, num número real. Num valor real, está bem? Num número real. E sabemos que a função, o gráfico da função é esta, e tem uma propriedade que para nós aqui é muito importante. Esta função, tal como a função cosseno, a tangente e a cotangente, não são funções injetivas. Porque têm objetos diferentes, têm imagens iguais. Por exemplo, todos estes objetos, ou seja, todos estes valores de x, têm a mesma imagem, que é zero. Correto? Portanto, não é se objetos diferentes têm a mesma imagem, não é uma função injetiva. Por exemplo, bastava dizer que seno de 0 é 0 e que seno, por exemplo, de 2π também é 0. Não? Ângulos que calham, ou de π, por exemplo, o seno aqui em π também é 0. São valores de x diferentes, ou seja, objetos diferentes, que têm a mesma imagem. Correto? Portanto, é uma função que não é injetiva. Depois é sabido da teórica que as funções que não são injetivas não têm inversa. Ora, se eu quero aqui um problema real que existe é, dado um valor real do seno ou do cosseno, ou seja, sabendo que o seno de um ângulo é um determinado valor, ou que um cosseno de um ângulo, ou uma tangente de um ângulo é um determinado valor, eu quero saber qual é que é esse ângulo. Portanto, isto é um problema que existe real, está bem? E, ou seja, eu precisava ter uma função que fizesse o contrário da função arcseno. Disse disparate. Precisava de uma função que fizesse o contrário da função seno. E essa função, que vamos chamar então arco-seno, só pode ser definida se a função seno for uma função injetiva. Então, o que se faz para todas as funções, ou para cada função trigonométrica direta, para o seno, para o cosseno, para a tangente e para a cotangente, o que se faz é, como não são funções injetivas, nós vamos considerar uma restrição principal, que é para cada uma dessas funções, consideramos uma restrição principal, que é um intervalo onde cada uma dessas funções é injetiva. Está bem? Esse intervalo, no caso da função seno, é um intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Quando nós fazemos a restrição principal, o contradomínio das funções nunca é alterado. Okay? No caso do seno, o gráfico na restrição principal passa a ser este. Reparem, neste caso a função já é injetiva, os valores do contradomínio variam entre -1 e 1, na mesma, portanto não alteramos o contradomínio da função. E considerando a função seno definida assim, já podemos definir a sua função inversa. Portanto, isto são os apontamentos teóricos, aqui têm algumas propriedades que vocês conhecem da função seno. Pronto, aqui tem precisamente a explicação que eu vos disse, não sendo injetiva não admite inversa, e então vamos considerar uma função nova na tal restrição principal, o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. É uma função que aqui chamamos G, que transforma um ângulo que tem que pertencer a este intervalo em seno de x, portanto num valor real, tal como faz a função seno, que vocês já conhecem há bastante tempo. Esta função sendo injetiva, já conseguimos transformar, já conseguimos definir a sua função inversa, que é a função então arcseno. O que é que faz esta função? Olha, já sabem que quando passamos de uma função para a sua função inversa, domínios e contradomínios trocam,
que é o domínio de uma função, passa a ser o contradomínio da inversa. O que é o contradomínio da função passa a ser o contradomínio da inversa. E o mesmo se passarmos da função arcseno para a função seno. Portanto, troca sempre domínio e contradomínio, troca sempre de papel. Uma coisa que me parece interessante vocês perceberem, porque depois ajuda na parte prática, é pensarmos que, vou repetir o que nós temos aqui. Portanto, o que é que faz a função seno? A função seno pega num ângulo e devolve um número real, um valor real, que é o valor do seno. O que é que vai fazer a função arcseno? Se é a função inversa, faz o contrário. Ou seja, vai pegar no número real, que é o valor do seno, e o que é que vai devolver? Vai devolver um ângulo. Ok? Certo? Pronto. E agora, lembrem-se, para memorizarem isto, vejam se ajuda a pensarem que arco-seno, vou pôr assim, arco-seno, um arco em matemática significa um ângulo, está bem? Era como antigamente se dizia, na antiguidade chamava-se um ângulo, chamava-se arco, está bem? Portanto, sempre que tem uma função arco qualquer coisa, arco-seno, ou arco-cosseno, ou arco-tangente, ou arco-cotangente, isso significa que querem sempre o valor de um ângulo. Ou seja, dito de outra maneira, essa função vai devolver-vos um ângulo, está bem? Como é que eu leio isto? Portanto, se é arco-seno de x, o que é que nós queremos? Queremos um ângulo onde o seno tem este valor. Tem o valor de x, certo? Portanto, por exemplo, arco, seno de 1/2. Já vamos fazer um exercício com isto. Uns exercícios. Arco-seno de 1/2 é descobrir qual é o ângulo onde o seno é 1/2. Mas, atenção, porque esse ângulo tem, olha, se isto é um arco-seno, esse ângulo tem que pertencer ao contradomínio desta função. Portanto, no caso do arco-seno, a resposta tem que ser um ângulo que pertence, deixa-me parar isto aqui, ao intervalo fechado de menos, portanto, este ângulo que vai ser a resposta do arco-seno de qualquer coisa, tem que ser um ângulo que pertence ao contradomínio do arco-seno, ou seja, tem que pertencer ao intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é o contradomínio do arco-seno, correto? Para as outras funções, o raciocínio vai ser idêntico. Este é o gráfico do arco-seno, ok? Portanto, obtém-se a partir, fazendo aqui uma reflexão em relação à reta y igual a x desta parte, do que nós estamos a considerar aqui do gráfico do seno, só para terem uma ideia. Queria mostrar-vos aqui, que tem exercícios resolvidos, queria mostrar-vos aqui algo idêntico então para o cosseno. A função pega num ângulo, devolve o valor do cosseno, portanto pega novamente num ângulo, dá-nos um valor real. Todos sabem que o domínio do cosseno é R, contradomínio intervalo de menos 1 a 1, o gráfico da função. Mais uma vez, a função esta função não é injetiva, vamos fazer a tal restrição principal. E a restrição principal que se considera no cosseno é entre 0 e π, portanto, entre 0 e π fechado. Vem aqui embaixo, aqui está então a função cosseno definida já na sua restrição principal, de 0 a π, o contradomínio nunca é alterado quando fazemos a restrição principal. A função arco-cosseno vai então pegar num valor real e vai devolver um ângulo. Agora, mais uma vez, aquilo que eu vos estava a dizer, o que é arco-cosseno de x? Agora, é um ângulo, porque arco significa um ângulo, onde o cosseno é x. Mas pode ser um ângulo qualquer? Não. É sempre só um. Não se esqueçam que há pouco não disse isto. Arco de qualquer coisa devolve só um valor, porque é uma função. Não pode ter duas imagens, né? Não seria uma função. Portanto, isto só nos pode dar um único ângulo. E neste caso, o ângulo tem que pertencer a um intervalo de 0 a π, porque é o contradomínio do arco cosseno. Está bem? Enquanto no arco seno era o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, intervalo fechado, aqui é o intervalo fechado de 0 a π. Ok? E isto repete-se para as restantes funções trigonométricas, este raciocínio. Portanto, para a tangente e arco tangente, depois para a cotangente e o arco cotangente. O raciocínio é idêntico. Aqui tem o gráfico da função arco-cosseno.
chamar a atenção para esta igualdade que está aqui, esta expressão que está aqui, este é o racha, não era isto que eu queria. Aqui, sublinhadora, isto que nós temos aqui e que nos diz que, e que não sublinhou nada, e chamar a atenção para isto, quando vocês têm y igual a arco cosseno de x, é o mesmo que ter, ou seja, é equivalente, se eu quiser tirar daqui o arco cosseno, é o mesmo que ter x igual ao cosseno de y. Atenção que esta equivalência só é válida nos respectivos domínios onde a função é... tenho aqui uma dúvida a surgir. Onde a função é definida, está bem? Ou seja, o x tem que pertencer ao intervalo de menos 1 a 1, não é? E, porque o cosseno varia, isto é arco cosseno de x, o cosseno varia entre menos 1 e 1, e o y, lá está, o que é o y? É o resultado do arco cosseno, tem que ser um ângulo entre 0 e π, que foi o que eu acabei de vos dizer, está bem? Ou seja, isto é a forma prática nas equações de nós tirarmos o valor de passar de arco cosseno de qualquer coisa para cosseno, está bem? Portanto, passarmos de uma função para a outra. Portanto, se formos aqui à parte do seno, temos uma equação, uma equivalência idêntica. Y igual a arco seno de x é o mesmo que ter seno de y, aplicamos seno aos dois membros, igual a x. E agora só é válido quando o x pertence ao intervalo de menos 1 a 1 e o y, que é um arco seno, pertence ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Vamos ver? Ainda queria fazer aqui, mostrar-vos aqui, deixem ver se eu consigo, não tenho aqui muito tempo na gravação, um exercício prático, arco seno de 1/2, ok? É igual a π sextos, porquê? É o ângulo onde o seno é 1/2. Está bem? Portanto, quando é que o seno é 1/2? O seno, fiz aqui este bonequinho, o seno é 1/2 aqui neste ângulo, no ângulo de π sextos, certo? Não se esqueçam que tem que ser um ângulo, portanto, se é um arco seno, tem que escolher um ângulo que pertence ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? E este pertence ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, e se for arco seno de menos 1/2? Então, se for o arco seno de menos 1/2, vamos arranjar, se este ângulo tem seno igual a 1/2, menos 1/2, isso aqui é 1/2 em y, aqui é menos 1/2 também em y. Então, será, ficou um bocadinho mal feito, esta conta está bem, será este ângulo aqui, que é menos 1/2. E que ângulo aqui é este? Então, este ângulo, se este aqui é π sextos, este aqui é menos, este é menos π sextos. É o que está aqui. Portanto, mais uma vez, escolher um ângulo que pertence ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Se for com o arco cosseno, raciocínio idêntico. Quanto é que é o arco cosseno de raiz 3 sobre 2? Vamos lá ver. Se é um arco cosseno, a primeira coisa que eu faço é sempre pensar isto. Se é um arco cosseno, tem que ser um ângulo que pertence onde? Agora tem que pertencer ao intervalo de 0 a π. Intervalo fechado de 0 a π. Ok? Portanto, o ângulo que está no primeiro ou no segundo quadrante. Se o cosseno é positivo, é porque será um ângulo do primeiro quadrante. Onde é que é raiz 3 sobre 2? Ora, raiz 3 sobre 2 é quando o ângulo, o cosseno é raiz 3 sobre 2, quando o ângulo é π sextos. Pronto, então está feito. Então, e agora? E se for o arco cosseno de menos raiz 3 sobre 2? É um ângulo, portanto, mais uma vez, se é um arco cosseno, é um ângulo que pertence ao intervalo, tem que pertencer ao intervalo de 0 a π, certo? Intervalo fechado. Então, se este ângulo tem o cosseno igual a raiz 3 sobre 2, aqui será menos raiz 3 sobre 2. Portanto, precisamos de saber que ângulo é que é este. Que ângulo é que é? Então, é o ângulo. Para obter este, podemos pensar, é π menos este bocadinho. E este bocadinho é π sextos. Π menos π sextos dá 5 sextos de π. Está feito? Outra forma, se quiserem chegar ao 5 π sextos, é dividirem aqui esta parte em 6 partes iguais, não é? E contarem aqui 1 sexto, 2 sextos, 3, 4, 5 sextos de π. Portanto, ou uma forma ou outra, não é? Estamos a dividir π, a parte de cima, de 0 a π, estamos a dividir esta parte em 6 partes iguais.
Se detectarem alguma gralha, digam-me, bom estudo.